Olá, alunos! Então, vamos iniciar nosso dia de hoje, vamos iniciar mais uma semana com a graça de Deus, né? Então, vamos começar com a nossa oração. Juntem as mãos e vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo início dessa semana, que possamos, ó Pai, a cada dia nos alimentar de Ti, que possamos também Te buscar e que possamos reconhecer que sem Ti nós não somos nada, ó Pai. Senhor, que Tu possas sempre estar conosco, com os nossos familiares, que Tu possas abençoar cada um e afastar-nos do mal. Pai, te agradecemos pelo pão de cada dia que Tu nunca deixas faltar em nossas mesas. Que Tu possas também nos dar saúde, ó Deus. Que Tu possas nos conceder também uma tarde maravilhosa, abençoada. Que possamos nos dedicar e que também, ó Pai, possamos Te reconhecer diante da Tua criação, diante de toda a maravilha criada por Ti, pensada por Ti, em cada detalhe. Sabemos que somos incapazes de promover obra tão grande quanto a Tua, ó Deus. Que Tu possas perdoar os nossos pecados, pois também sabemos que somos pecadores e que dependemos do Teu Filho para que Tu possas nos perdoar cada dia, através do sangue dele que foi derramado na cruz para nos salvar. E é em nome dele que nós te oramos. Amém. Então, crianças, vamos começar com a nossa aula de ensino religioso. Então, lá no livro Crescer de vocês, certo? A nossa aula fala lá no livro Crescer sobre pensar antes de falar. Então, lá no livro de vocês, olha só, pense antes de falar. Então, vamos primeiro fazer uma reflexão na nossa vida. O que seria pensar antes de falar? Então, a gente tem que ter, como a gente fala muitas vezes no nosso dia a dia, um filtro. A gente tem que entender que nem tudo que a gente pensa, a gente deve falar. Porque às vezes a gente está tão convicto de uma coisa, de que não vai fazer determinada coisa, que a gente vai ser amigo verdadeiro, de que a gente vai ser um bom filho, que nunca vai decepcionar as pessoas, mas no entanto a gente acaba caindo em tentação e em pecado e acaba fazendo aquilo que não se deve, né? Então, a Bíblia também nos diz que a nossa língua, a nossa carnezinha da língua, ela é a pior parte do nosso corpo, porque através dela nós pecamos bastante, ou falando mal das pessoas, ou até mesmo, achando que a gente vai conseguir cumprir com aquilo que é correto, Então, a gente sempre tem que buscar a Deus. A gente é incapaz, de fazer as obras de Deus, cumprir os mandamentos de Deus, sem que a gente busque Deus nas nossas vidas, A gente sabe que nós somos imperfeitos, mas a gente tem que todos os dias lutar contra a nossa carne, lutar contra a nossa vontade. A gente sabe que existem muitas coisas que nós fazemos que é errado, Então a gente sempre, a cada dia, é uma luta diária nas nossas vidas para que a gente execute, o melhor que nós, conseguimos fazer. Mas lógico que se o melhor que nós conseguimos fazer é dando o nosso máximo, buscando sempre a Deus para nos dar entendimento e discernimento a cada dia, para que a gente não caia em tentação, até mesmo quando a gente cai em tentação, a gente sempre está lá disposto a reconhecer o nosso erro e pedir perdão a Deus, realmente se arrepender de coração pelo que a gente faz. Então, aí a nossa história vai falar sobre justamente, em a gente falar sem pensar. Uma consequência que teve aí quando a gente fala sem pensar. Então, a nossa história vai falar sobre Jesus
e mais especificamente sobre o apóstolo Pedro. Isso mesmo. Então, a história vai nos mostrar aí que Pedro, ele era um dos discípulos de Jesus e que na última Páscoa que Jesus fez, né, então estavam todos sentados lá na mesa e Jesus disse que um dos traidores estavam entre eles. E todos os discípulos lá se perguntando quem seria. Então, Pedro disse que jamais faria isso. Mas Jesus disse o seguinte para Pedro, que ele iria negar Jesus antes que o galo cantasse. Iria negar não só uma, não só duas, mas 3 vezes. Imagina só, você negar, você dizer que não sabe quem é aquela pessoa, que não conhecia. E Pedro lá insistiu, dizendo que isso jamais iria acontecer, que ele nunca iria negar Jesus. Então vamos ler a partezinha em Mateus 26, versículo 31 a 35, que nos mostra que Jesus fala para Pedro que ele iria negá-lo antes do galo cantar. Então, estou aqui com a minha Bíblia Sagrada, tá bom? Então, diz assim, Mateus 26, versículo 31 a 35. Pedro é avisado. Então, Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizarei comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Quando Jesus falou isso, o que foi que ele ouviu? Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então você vê aí que Pedro ainda assim insistiu que não faria isso, que se fosse possível, morreria com Jesus. Mas a gente sabe que na história não foi bem isso que aconteceu. Quando as pessoas começaram a dizer que Pedro era uma das pessoas que andavam com Jesus, que conhecia Jesus, Pedro simplesmente disse que não conhecia, não sabia quem era aquela pessoa. E aí tudo se cumpriu como Jesus falou, Pedro negou Jesus. Então, gente, para a gente ver, Pedro estava tão convicto que amava Jesus, de que se fosse possível até morreria com ele se fosse necessário. Mas a gente, por ser humano, a gente acaba pecando, a gente acaba errando. E a gente nunca deve prometer aquilo que a gente não sabe se vai conseguir cumprir. A gente sempre tem que pedir Deus nas nossas vidas para que Deus realize, a palavra dele, se cumpra a palavra dele em nossas vidas, certo? Porque a gente é dependente extremamente dele. E só ele pode nos dar a capacidade de sermos pessoas melhores e de saber ser inteligente, até para não falar aquilo que não se deve, ou falar aquilo que não vai se cumprir por nós, tá certo? Então isso a gente depende de Jesus, porque Jesus é que nos leva até o acesso a Deus. Tá bom? Então eu peço para que vocês agora leiam a história que está descrita aí no caderninho de vocês, no livro Crescer de vocês, e realize a atividade.
A atividade vai até a página 41, tá certo? Então, qualquer dúvida, pode me procurar. Tchau!